João e Maria, um casal jovem que se ama, que tinha o sonho de ter uma família feliz. Ela, uma mulher linda, sensível, afetuosa, que carrega no peito um desejo genuíno de ser vista. Ele, um homem bonito, orgulhoso, retraído, que carrega no peito um desejo genuíno de ser amado. Se encontraram cedo nessa vida, construíram uma história. Hoje, casados, eles têm sonhos, planos, um filhinho pequeno e uma traição. Na supervisão, temos a oportunidade preciosa de cuidar de tantos universos e mudar toda uma trajetória. Às vezes, como João e Maria, os pacientes vão deixando pedrinhas pelo caminho, na esperança de voltar ao vínculo que um dia foi morada. Mas quando essa trilha se perde na floresta das dores, a terapia pode recalcular a rota de um casal que se ama, mas se perdeu. Pode resgatar a história de cada criança interna que ainda deseja ser vista. Pode reconstruir, pedrinha por pedrinha, não apenas uma relação, mas uma família, os filhos dessa relação e as pessoas que o rodeiam. Eu sou Alessandra Sieri, sou psicóloga, pedagoga, escritora, professora, terapeuta do esquema, mas a minha principal atividade profissional é supervisão clínica. E esse casamento da psicologia com a pedagogia culminou na supervisão clínica que eu ofereço, baseada em evidências científicas e, acima de tudo, nos vínculos verdadeiros. Eu também sou idealizadora e presidente da Nós do Bem, uma organização não governamental sem fins lucrativos, legalmente instituída com a missão de provocar transformações por meio da conexão humana, em lugares como abrigos de crianças e adolescentes. Mas, acima de tudo, eu sou feita de encontros que tocam a alma antes mesmo de serem nomeados, de verdades que se revelam no silêncio do sentir. Estar com o outro é, antes de tudo, um ato de coragem e uma escolha radical de presença. E esse é o Entre Visões e Supervisões Clínicas. Aqui é um espaço onde eu compartilho as verdades que me atravessam como supervisora clínica. Aqui, cada episódio nasce de uma escuta, uma dor, um vínculo, uma palavra que ficou e de tudo aquilo que muitas vezes não cabe num relatório, mas pulsa forte dentro de mim. Se você me ouviu desde os episódios anteriores, percebe que por aqui o que vibra por trás da técnica é um espaço para ser dito. Esse podcast nasceu para te lembrar que a cura mais profunda não mora apenas nas teorias ou nos protocolos. Ela floresce na presença genuína e no afeto sincero. Dava para ver no brilho dos olhos da Verinha, a minha supervisionanda, o quanto ela vibrava pela felicidade desse casal, João e Maria, quando trouxe esse caso para o nosso grupo de supervisão. João e Maria se conheceram ainda novos e sempre deixavam as suas pedrinhas pelo trajeto para encontrar o rumo de volta para a casa do relacionamento. Mas com o tempo, as pedras deixadas por João foram desviando do caminho que haviam sonhado juntos. João encontrou uma casa de açúcar, viu a ex-namorada em um reencontro travestido de afeto, mas carregado de ilusão. João encontrou uma casa de doces linda por fora, mas vazia e sombria por dentro. E Maria, sozinha, se viu perdida na floresta. Essa é a história de João e Maria, mas também pode ser a história de tantas outras pessoas que se perdem, que erram, mas desejam tentar de novo, que se machucam, mas ainda desejam se construir. Quando a dor é validada, quando o arrependimento é genuinamente expresso e acompanhado de ações de reparação, e quando o perdão deixa de ser uma promessa para se tornar uma escolha ativa e consciente, a relação pode não apenas se recuperar, mas alcançar um nível muito mais profundo de intimidade e segurança. Oferecer a chance do perdão e da reconciliação, como de fato esse casal foi buscar na terapia, era o maior objetivo da minha supervisionanda. E foi assim que, em nossa supervisão, reconstruímos o caminho de volta de João e Maria, pedra por pedra, entendendo que cada uma simbolizava os modos que ferem, os modos que protegem, os modos que gritam
E no fim, a proposta: construir uma casa nova, não mais de açúcar, mas de afeto real, de presença e de reconexão. Um recasamento. O casal começa o processo terapêutico com a marca de uma traição que parecia irreparável e saem com uma vida nova, muito mais conectada com quem realmente são, alinhada aos seus valores, propósitos e sonhos, mais do que antes, inclusive da traição. Saem mais inteiros, mais despertos e mais disponíveis para amar de verdade. E tudo isso começa com um processo de perdão. Toda vez que eu supervisiono um caso, eu faço um exercício de empatia profunda, como se, por alguns instantes, eu pudesse habitar a pele do meu supervisionando e a pele dos seus pacientes. Nesse encontro, então, eu senti o desejo genuíno da Verinha de cuidar de João, da Maria e da relação. E assim eu me coloco como alguém que deseja ver todos os encontrando dentro de si um caminho de volta para casa. Nesse encontro, ao vestir a pele de Maria, eu senti o desamparo, a raiva, a confusão. E quando eu vi, fui remetida ao capítulo sobre perdão que eu escrevi no livro A Vida pelos Olhos de uma Criança. Esse capítulo é tão importante para mim que eu retomei no livro Lições de Vida de Mãe para Filha e menciono sempre nas aulas e nas supervisões que eu dou. Então agora eu peço licença para trazê-lo para cá. Para isso, eu te convido a fazer o mesmo. Vestir a pele da Maria por um instante. E então, com a pele da Maria, a esposa traída, pense: o que João precisa fazer para receber o seu verdadeiro perdão? Chorar? Mostrar que te ama? Se redimir? Mostrar que ele merece o seu perdão? Ou mostrar que já aprendeu aquilo que precisava para evoluir? Pois bem, então aqui vai a minha proposta de hoje. Que tal, Maria, perdoar de antemão? Que tal perdoar antes mesmo do pedido de perdão? Que tal perdoar antes mesmo que o João ainda nem tenha consciência de que precisa do seu perdão? E eu faço aqui essa proposta porque, na verdade, o perdão é interessante justamente para quem perdoa. A palavra perdão vem do latim perdonare, formada por per, que intensifica a ação, e donare, que significa dar, entregar. Etimologicamente, perdoar é oferecer, dar, entregar por inteiro. Assim, perdão é entregar totalmente o que já não é mais seu, porque não agrada o seu coração. É, portanto, a renúncia a tudo aquilo que não te faz bem. Na vida emocional de quem foi ferido, o perdão não acontece porque a dor desapareceu, e muito menos como um gesto que apaga o que foi vivido. Pelo contrário, o perdão genuíno só nasce quando a dor foi reconhecida, validada e reparada. Na prática clínica, aprendemos que perdoar não é esquecer nem justificar o que machucou, mas decidir não carregar a ferida como se ela ainda estivesse aberta. Perdoar é, aos poucos, soltar as amarras que nos prendem àquilo que não podemos mais mudar. Da mesma maneira, não perdoar é como escolher todos os dias fazer a manutenção das pontes que te ligam àquelas situações dolorosas. É fazer questão de não abrir mão desses elos. Não perdoar é muitas vezes um modo protetor tentando manter a integridade diante do trauma. É uma tentativa de se distanciar daquela dor e manter o que sobrou de si. Mas se esse não perdão se transforma em ruminação, se começa a consumir mais do que protege, ele vira prisão. Quando esse estado protetivo se prolonga e se cristaliza, ele passa a consumir recursos emocionais e cognitivos, impedindo uma pessoa de reorganizar internamente sua experiência e seguir adiante. O não perdão mantém o indivíduo vinculado de forma crônica ao trauma original, limitando a sua capacidade de restabelecer vínculos seguros, regular afetos e construir novos significados para a própria história.
O não perdão se ancora no passado. O eu permanece parcialmente capturado por uma versão antiga de si mesmo, ferido, desconfiado, em alerta. E isso torna difícil estar presente com espontaneidade, abertura e confiança, porque o presente é constantemente filtrado pelas lentes do passado. E esse é um ciclo que se instaura. O trauma nos traz um hiperfoco ao que nos feriu, e quando assim ativamos os circuitos neurais ligados a esse trauma, fortalecemos as conexões sinápticas associadas à ameaça e enfraquecemos aquelas relacionadas à segurança, à regulação emocional, à vivência plena do aqui e agora. É como se nesse estado estivéssemos vivendo no passado, e por isso nos impede de estar plenamente no presente. Mas o ontem não deixa de ser um tempo ilusório, e é exatamente por isso que muitas pessoas têm medo do amanhã. É, na verdade, medo que o passado se repita. Perdemos muita energia vivendo deslocados do tempo, do aqui, do agora, nem que seja de maneira sutil, nas angústias do passado ou nas ilusões do futuro. Mas só tem um jeito de ser feliz de verdade: abrindo mão do passado e abrindo mão, portanto, de controlar o futuro, estar inteiro no tempo presente. Por isso, a inteligência contida no perdão é absoluta. Então, já imaginou aproveitar essa oportunidade desse episódio e decidir perdoar? Reconheça os seus modos protetores como legítimos, porém limitados. Imaginou perdoar o vizinho que acordou você com um som alto, o motorista do carro que te deu uma fechada no trânsito, o marido ou a esposa que não corresponde às suas expectativas, aquelas pessoas que você gosta, mas não agem conforme a sua vontade, ou aquelas que você nem gosta tanto, mas você se irrita com elas. Nesse encontro, eu também vesti a pele do João. E ao vestir a pele dele, eu senti o amargo da culpa e do remorso. Eu te convido a fazer o mesmo. Se tiver coragem, coloque-se na pele do João por um instante. E então, com a pele dele, o marido que traiu, pense. Qual foi o momento em que você começou a se afastar de si mesmo, antes mesmo de se afastar do outro? Se você pudesse voltar ao instante em que escolheu cruzar a linha, o que diria para si? Como você olharia nos olhos da criança que já foi e explicaria para ela o que fez? E como você pode viver consigo mesmo, em paz, sem se aprisionar ao erro que cometeu? Você é a pessoa que mais merece perdão, porque viver com correntes que te prendem ao pior de si impedem que o melhor de você tenha espaço para florescer. O erro que você cometeu não precisa ser a prisão onde você vai viver para sempre. Ele pode ser, se você permitir, o mestre mais transformador da sua vida. Quando você se perdoa, não está dizendo foi certo, está dizendo eu aprendi. Está afirmando para si mesmo que a pessoa que cometeu aquele erro não é a mesma que hoje tem a chance de fazer diferente. Está resgatando a própria dignidade e dizendo: eu sou o que eu escolho fazer daqui para frente. E talvez esse seja o maior ato de coragem que um ser humano possa viver: olhar para a própria sombra e, ao invés de virar o rosto, aprender com ela. Porque no fim, não é o erro que define quem você é o que você decide construir depois dele. Perdoar-se é voltar para casa, é poder olhar nos olhos da criança que um dia foi e dizer: eu errei, mas eu aprendi a fazer diferente e dessa vez eu vou cuidar de nós dois. Então, vamos ensinar isso aos nossos filhos, a desenvolver essa capacidade de perdoar. Mas antes vamos aprender com eles. Alguns estudos mostram que crianças pequenas tendem a perdoar com mais facilidade do que os adultos.
Essa flexibilidade emocional está relacionada a uma menor rigidez cognitiva, a ausência de narrativas elaboradas de culpa e a tendência de viverem mais plenamente no momento presente. Elas ainda não aprenderam, como os adultos, a sustentar rancor através dos processos complexos de ruminação. Por isso, cultivar o perdão na vida adulta é, de certa forma, um retorno à espontaneidade que já existiu em nós. Voltar para casa é também voltar para essa capacidade essencial. Algumas pessoas têm muita dificuldade de perdoar porque acreditam que perdoar é aceitar, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Devemos sim limpar da nossa vida tudo aquilo que não nos faz bem e buscar aquilo que queremos que permaneça, o que tem a ver com a nossa essência, porém sem o peso daquele passado negativo. Já conheci muitas pessoas suportando situações nocivas porque no fundo não se julgam merecedoras de condições melhores. É preciso sim limpar a nossa vida de tudo aquilo que não faz bem ao nosso coração, respeitando a nossa individualidade, diluindo as ilusões das dependências e da falta de merecimento. Mas não se engane, nenhum recomeço saudável se sustenta sem um perdão sincero. Se um dia você errou, mesmo que tenha errado feio, perdoe-se nesse nível que estamos conversando aqui. Perdoe-se sempre. E já saiba, você vai errar de novo. Se uma pessoa errou com você, perdoe, mesmo que você escolha mudá-la de posição na sua vida, estabelecer limites ou mesmo nunca mais a veja. Se essa pessoa te faz bem e você quer um recomeço com ela, perdoe de uma maneira ainda mais profunda e já saiba, ela vai errar de novo, mais cedo ou mais tarde. O nosso autoconhecimento, a nossa sabedoria e a nossa evolução também se ampliam por meio dos nossos erros. Em outras palavras, o perdão não é um presente lindo que damos com um laço vermelho de cetim para a pessoa que nos feriu. É um presente lindo, com um laço de fita vermelha de cetim que damos para nós mesmos. Um presente para quem sabe se colocar, de fato, inteiro no momento presente e recomeçar. Cada um de nós aqui nasceu para brilhar. Cada um tem a sua luz pessoal, características inigualáveis e dons inéditos que ninguém mais nesse mundo tem. Use tudo isso a seu favor, para fazer a diferença na sua vida e para que você seja feliz. A felicidade, ao contrário do que muitos dizem por aí, não se conquista. Não precisamos lutar por ela. A felicidade apenas se revela, pois é algo que já está em nós. Crianças pequenas não precisam ser ensinadas a serem felizes. Elas já sabem rir, brincar, criar. A felicidade emerge quando o sistema nervoso encontra segurança, quando o afeto é acolhido, quando há espaço para a espontaneidade e para a presença. Perdoar nesse sentido não é esquecer, é deixar de carregar o que já não cabe mais. É libertar o espaço interno que estava ocupado pelo que doía. E amar a si mesmo com verdade talvez seja o caminho mais direto para reencontrar aquilo que nunca deixou de estar em nós. É limpar o coração, é respeitar. Como escrevi no livro A Vida pelos Olhos de uma Criança, repare quanto amor a sua criança interior tem no coração. E o amor é realmente o solvente universal para todos os males. O que pode nos libertar é a compreensão de que tudo que estamos buscando compulsivamente fora de nós existe dentro de nós, em abundância. O processo é voltar para casa, é deixar que a nossa criança interior, com toda a sua luz, possa finalmente se manifestar e dar passagem para o amor. Já imaginou se você pudesse, nesse exato momento, viver essa experiência? Se um dia, em algum momento, você sentir vontade de viver essa oportunidade, se puder fechar seus olhos e se conectar com seu coração, se imagine em um lugar seguro,
num espaço só seu, num lugar que te traz leveza, segurança, proteção. E se aí nesse lugar surgiu uma pessoa que por alguma razão ainda vive dentro de você como uma ferida aberta, uma pessoa que pelo motivo que for, você ainda não conseguiu perdoar por completo, se respirar fundo e se encher de coragem, olhe nos olhos dessa pessoa e diga o que você nunca conseguiu dizer. Já imaginou deixar essas palavras fluírem do jeito que vierem, sem julgamento? Então, fale sobre os seus sentimentos. E depois disso, você pode, com o auxílio das suas mãos, num gesto simbólico, tirar os pesos do seu coração e entregar a essa pessoa tudo aquilo que ela te causou. Tire intencionalmente esses pesos do seu coração e entregue essa pessoa, ou se preferir, ao próprio universo, as suas mágoas, as suas frustrações, as suas dores. Você não precisa carregar isso com você. Renuncie daquilo que não te fez bem um dia. Diga, eu me liberto. E depois disso, reposicione conscientemente essa pessoa na sua vida. Seja intencional nessa decisão. Veja essa pessoa se distanciando, se assim você decidir. Ou se a reconciliação for uma decisão consciente, veja essa pessoa com você, na posição que você decidir recolocá-la em sua vida. E assim você pode seguir em frente. E imagine que depois dessa experiência, ainda aí nesse seu lugar seguro, você vê mais uma pessoa à sua frente. Essa pessoa te olha com profundidade, com um olhar que você reconhece. Essa pessoa é você mesmo, com as suas falhas, com os seus acertos. É você tentando fazer o melhor que podia nas condições que tinha. Você está frente a frente para uma versão sua que já errou. Olhe nos seus olhos, respire fundo, se encha de coragem e diga o que você nunca conseguiu dizer. Deixe as palavras fluírem. Fale sobre os seus sentimentos. Fale tudo o que você precisa falar e tudo o que você precisa ouvir para te perdoar pelos seus erros. Abra o seu coração, fale dos seus sentimentos. E agora, com a ajuda das suas mãos, entregue todo esse peso que você vem carregando. Você não precisa carregar esse peso com você. Perdoe quem você já foi. E se depois disso
sentir vontade de dar um abraço em você mesmo, que cele esse perdão. Abrace com vontade. Que seja um abraço de perdão e com certeza de reconciliação. Você é responsável pela forma como escolhe viver a partir de agora. Assuma o comando da sua história e volte para casa. Permita que a criança linda, livre e amorosa que vive dentro de você possa existir de verdade. Depois de se perderem na floresta, depois de se deixarem enganar pela casa de doces, João e Maria decidiram refazer o caminho. Pedrinha por pedrinha, olharam juntos para cada dor, deram nome a cada medo e com coragem sentaram-se frente a frente. João falou sobre a sua vergonha, sua tristeza e o seu arrependimento. Maria falou sobre a sua dor, sua raiva, sua vontade de ser cuidada de verdade. E ali, entre lágrimas e presença, algo novo começou a nascer. Eles entenderam que era possível reconstruir a trilha com mais verdade. E foi nesse novo lar, erguido com honestidade e reconstruído com perdão, que a criança do João e a criança da Maria, pela primeira vez, puderam brincar, sem medo de serem deixadas para trás, sem precisar se esconder atrás dos muros, apenas sendo quem são. Eu sou Alessandra Sieri e esse foi mais um episódio do podcast Entre Visões e Supervisões Clínicas. Nos vemos no próximo episódio e até lá que você tenha coragem de soltar o que já não te serve mais, de guardar apenas o que te nutre e de caminhar pedrinha por pedrinha até o lugar onde você possa finalmente, como falamos no episódio anterior, dançar livremente no grande baile da vida.